de Lodebar à mesa do rei. Quem aqui, além de mim, né, já ouviu falar sobre Lodebar? Levante a mão, por favor. Muita gente, mas também muita gente ainda não ouviu. Então, nós vamos falar, queridos, de um lugar, de um ambiente. Temos um personagem aqui, que vai ser a pessoa pela qual nós vamos enfatizar muito uma aliança que foi determinada, não somente pelo Senhor, como pelo seu mentor. Mas eu gostaria de que você recebesse essa palavra tão direcionada sobre a sua vida e pedisse para o Espírito Santo começar a revelar ao teu coração coisas. Porque nós vamos sair daqui mais enfesado do que nós já chegamos, amém? Eu não estou falando de enfesado de brabo, não, é cheio de fé, queridos, amém? Então vamos lá. Queridos, no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 4, abra aí a sua espada, tá bom? Pega aí a sua Bíblia, que nós vamos ler. Se você não trouxe sua Bíblia física, em papel, pode utilizar no seu celular, aqui no nosso telão. Nos diz assim, versículo 4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, diga 5 anos. Quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama, ou seja, sua babá, o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Alguém aqui também já ouviu falar sobre Mefibosete? Muito bem, né? Então vamos lá. Queridos, após a morte do rei Saul e do seu filho Jonatas, acontece essa cena ao saber da notícia que ela ama, porque a mãe de Mefibosete já havia falecido no seu parto. Então, acontece que ao saber dessa notícia, aquela mulher pega essa criança e leva ela. Eles fogem daquele ambiente, eles fogem de Jerusalém e vão para Lodebar. E Lodebar, infelizmente, tem uma característica muito ruim. Infelizmente, muitas pessoas vão se identificar, porque infelizmente muitas pessoas se encontram nessa situação. Porém, eu já quero deixar bem claro que esta mensagem, e ela por si só, ela vai trazer um alinhamento ao nosso coração, ao coração daqueles que necessitam, porque a palavra de Deus, ela é muito mais forte do que uma espada de 2 gumes. Ela é tão forte, ela penetra no nosso ser, ela faz toda a diferença. Mas vamos lá, após saber dessa notícia da morte do rei Saul e da morte de Jonatas, ela leva essa criança de 5 anos de idade para Lodebar. O que é Lodebar? Aonde fica essa cidade? Lodebar tem um significado que nós precisamos, queridos, ter muito entendimento dele, até para que a gente possa avaliar as circunstâncias, avaliar o tempo, o modo em que aquele menino, que agora, homem, na sua trajetória de vida, Mefibosete, ele precisou de um posicionamento, uma intervenção do Senhor, para que ele fosse resgatado. E o que é Lodebar? Lodebar é uma cidade que está no território de Manassés, onde ali viveu Mefibosete. Mas no hebraico, o significado desta cidade, Lodebar, significa sem pasto, significa sem palavra, sem comunicação, está associado a um lugar de esquecimento, de abandono, de escassez. E é neste lugar que se encontra Mefibosete. Mas agora, queridos, eu gostaria de retratar algo com você. Aquele menino, aos 5 anos de idade, é levado para Lodebar. E aqui, quando nós lemos agora, lá na segunda carta do profeta Samuel, do segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9, eu vou estar lendo para você 5 versículos que vão destacar o início da trajetória, o início do resgate, o início da história de Mefibosete e aquilo que Deus fez, não somente na sua vida e através da sua vida. Segundo livro de Samuel, capítulo 9, versículo de 1 a 5, diz assim: certa ocasião, Davi perguntou:
ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade, a quem eu possa mostrar bondade por causa da minha amizade com Jonatas? Vou parar rapidamente aqui. Jonatas e Davi tinham uma aliança. E não era uma aliança qualquer, era uma aliança de sangue, era uma aliança certa, era uma aliança onde eles iriam honrar com a sua palavra e iria repercutir até a sua família. Davi sabia que o rei Saul não gostava dele. Mas aí, mesmo assim, Jonatas, filho de Saul, ele decide fazer uma aliança com Davi, porque ele sabia que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E queridos, aquela aliança ela é fortalecida, onde eles decidem proteger um ao outro. Só que existe um detalhe nessa aliança: eles não protegem somente um ao outro. O compromisso deles não é só com eles, entre eles dois, mas sim também com a sua descendência. Diga, descendência. E aí, certa ocasião, como diz o texto, no versículo 1, Davi pergunta, após um tempo, após a morte, Mefibosete aqui agora, nesse contexto do capítulo 9, ele não é mais uma criança de 5 anos. Passaram-se anos, agora é um novo tempo. Agora já tem um tempo longo, aqui ele já tem até filho, já está grande. Mas aí ele diz, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou, você é Ziba? E ele diz, sou teu servo. Perguntou Davi, mais uma vez ele pergunta, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus, a bondade de Deus? Respondeu Ziba, ainda há um filho de Jonatas. Ainda há um filho de Jonatas aleijado dos pés. E aí Davi pergunta, e onde está? Onde ele está? Perguntou o rei. E Ziba respondeu, na casa de Marqui, filho de Amiel, lá em Lodebar. Lodebar estava aqui. Davi estava em Jerusalém, governando o seu reinado firme e forte. Mas aquele descendente do rei Saul estava em Lodebar. Lembra do significado de Lodebar? Lugar de escassez, lugar sem pasto. Um lugar, queridos, que provavelmente não havia provisão ou sustento que fizesse com que aquele homem se sentisse muito bem. Aquele homem, Mefibosete, é arrancado da sua linhagem real, colocado em um ambiente onde não lhe representava. Vai pegando aí. Infelizmente, Satanás tem feito isso, tirando muitas pessoas do seu ambiente, do seio do reino de Deus, do lugar onde Deus plantou, e está colocando em Lodebar, em lugares onde não é para as pessoas estarem. Mas essa história vai mudar em nome de Jesus. Então, versículo 5 diz que o rei Davi manda trazer Mefibosete de Lodebar. Glória a Deus, dê um glória a Deus por isso. Então é hora de voltar, Mefibosete. É hora de voltar, sabe por quê? Porque a aliança que foi feita, ela não foi quebrada, ela não foi desfeita. Por mais que alguém tenha esquecido, mas o rei não esqueceu. Queridos, infelizmente muitas pessoas pensam que acabou o tempo, que parou. Eu quero te dizer nessa tarde, não se preocupe, porque a aliança firmada dos céus com a terra, trazendo Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, ela permanece. E o Senhor, Ele tem uma missão sobre mim e sobre você. Então agora eu peço que você permita com que o Espírito Santo venha ministrar o teu coração num posicionamento de fé. Porque talvez muitas pessoas, que não seja o seu caso, mas muitas pessoas talvez da sua linhagem precisam sair de Lodebar e vir para a mesa do rei. Porque é no lugar, na casa do rei, na mesa do rei, que a gente precisa estar.
E aquele homem, o rei Davi, ele manda trazer de volta Mefibosete. Ei, manda trazer, está na casa de Marqui. Então vamos lá trazer esse homem, porque existe um lugar para ele aqui. Ele não está esquecido. Para muitos poderia ser que ele estava esquecido, mas para o Senhor não. Queridos, infelizmente, por consequências de uma situação, de um momento, Mefibosete talvez criou em seu coração traumas, feridas, rejeições. As circunstâncias fizeram com que aquele homem vivesse um novo estilo de vida que não era o padrão dele. E infelizmente muitas pessoas são arrancadas do seu contexto familiar, levadas a um ambiente que não lhe pertence, e muitos se conformam com aquele ambiente. Mefibosete saiu de sua cidade aos 5 anos, mas agora a Bíblia diz que ele já tem filho. Nós vamos ler nos versículos seguintes, porque olha o que diz aqui a partir do versículo 6. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra. Davi disse: Mefibosete. Ele respondeu: sim, sou teu servo. E ele diz assim, Davi diz para ele: não tenha medo, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Davi agora está falando para Mefibosete: olha, eu tenho uma aliança com o teu pai. Pode passar tempo, pode passar estação, pode passar o que for, mas a minha palavra jamais irá passar, porque aquilo que eu prometi eu vou cumprir. Mesmo que as circunstâncias tentem te paralisar, queridos, eu quero que você saiba, a aliança que Deus fez comigo e com você, ela está se cumprindo. Então nós precisamos estar alertas, atentos. Sabe por quê? Porque Ele vai voltar. E Ele quer que a gente se assente à sua mesa, lá no seu reino, lá no céu. E eu quero te dizer nessa tarde, pare de achar que Jesus não está voltando. Quantas pessoas estão perdidas aí achando, não está na hora, querido, Jesus está voltando. Muitas coisas estão se cumprindo e nós precisamos estar preparados para sentar à mesa com o rei, viver na casa do rei, desfrutar daquilo que é meu e seu por direito. Porque quando ele disse: eu vou para o Pai preparar uma morada, mas eu virei e depois eu levarei vocês para comigo. Ele vai voltar. Você crê nisso? Amém? Então ele diz: pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Queridos, é tão interessante que na parte B desse versículo, na parte B do versículo 7, Mefibosete é encontrado, é levado para a casa do rei Davi. E quando ele chega ali, queridos, ele recebe de volta tudo aquilo que era dele. Quem era o avô de Mefibosete? Quem era, igreja? Saul. Quem era o seu pai? Jonatas. Tem uma canção daquela música Restitui. O tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Foi roubado a herança daquele homem. Mas aí agora o que diz no versículo 7, parte B: vou devolver todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Pronto. Roubaram o tempo, porque ele estava na casa de Marqui. Talvez ali ele era servo, escravo. Ele estava ali num ambiente onde não tinha nem, era o próprio nome da cidade já diz, sem pasto. E ele estava ali, mas agora quando ele volta para casa, ele é resgatado, ele recebe de volta tudo que era aquilo dele por direito.
Não abra mão daquilo que é teu por direito. Não se conforme com aquilo que Satanás tem tentado oferecer para você. Você precisa dizer um não. Um posicionamento seu fará toda a diferença. Satanás não quer a nossa prosperidade, mas Deus quer. Amém? Você toma posse disso para a sua vida? Amém? Então, o que acontece nos versículos seguintes? O rei convoca Ziba e ele diz: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Tudo, queridos, ele devolve. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete, ele sempre comerá a minha mesa. E aqui o texto diz que Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Todo mundo seria alimentado e ok com isso. Amém? Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei meu senhor ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa do rei, como que se fosse um dos filhos dele. Então Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica, e todos que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei, e ele era aleijado dos pés. Muito bem, mas tem algo que aconteceu aqui nessa trajetória, que está descrito no momento em que o próprio rei fala com Mefibosete. Quando ele, no capítulo 7, no versículo 7, diz assim: não tenha medo, diz a Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Devolverei todas as terras que pertenciam a seu senhor, e você comerá sempre a minha mesa. Aí no versículo 8, Mefibosete, ele faz uma declaração ao prostrar-se: quem é teu servo para que te preocupes como um cão morto como eu? Agora aquele homem, ele foi tão ferido, tão machucado na sua identidade, por conta do ambiente que ele estava, que o influenciou. A sua mentalidade agora estava se referindo ao quê? A um cão morto. Ele era filho de príncipe, um reinado estava sobre a sua posse, porém ao ser retirado daquele ambiente, levado a um ambiente de escassez, toda a sua trajetória ali foi mudada, e agora ele se acha indigno de receber aquilo que era dele. Queridos, peça para o Espírito Santo dar sabedoria para você. Para todos nós precisamos pedir essa sabedoria, sabe por quê? Porque aquilo que é nosso por direito nós vamos nos apropriar. Porque nós servimos um Deus que pode todas as coisas. Deus é dono do ouro, Deus é dono da prata, Deus é dono do milagre, Deus é dono da restauração, da transformação. Ele tira aquilo que não presta e põe o que presta. Ele transforma, Ele age de todas as formas, porque Ele é Deus. E aqueles que confiam no seu poder se apropriam de todas essas bênçãos em nome de Jesus. Amém? Ele está ali dizendo: mas quem sou eu? Como que você se preocupa comigo que sou apenas um cão morto? Misericórdia. Que o seu pensamento não seja esse. Que o seu pensamento seja de reconhecer quem é o Deus da sua provisão. Amém? Agora, queridos, algo tão interessante. A bondade de Deus, a bondade de Davi, ela não é algo por mérito de Mefibosete. A bondade de Davi é por causa da aliança que ele fez com o seu pai Jonatas. A bondade de Deus para conosco não é só por causa de nós mesmos, porque quem somos nós? Vocês lembram da aliança que o Senhor fez com Adão e ele quebrou essa aliança, desobedeceu, fez o que não era para ser feito? Mas aí Deus
com graça e misericórdia, Ele revela ao mundo a salvação por intermédio de Jesus Cristo. E faz uma aliança com Jesus, o seu Filho precioso, que deixa de ser primogênito, que deixa de ser unigênito para ser primogênito, porque eu e você somos filhos de Deus. Amém? E agora o mesmo direito que Ele tem, nós também temos no reino dEle. Queridos, precisamos entender quem nós somos em Cristo Jesus. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu quero te dizer nessa noite, permita com que o Senhor venha trazer aquilo que de fato é teu, porque existe muita coisa que você precisa desfrutar. Não se conforme com aquilo que o mundo tem oferecido, mas se conforme com aquilo que a palavra de Deus diz para você. Quem você é? Ah, pastora, mas é tanta aflição, é tanto problema. Queridos, o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Satanás já foi derrotado. E nós precisamos nos apropriar dessa vitória, porque, queridos, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia! E muitos pensam: mas Jesus se sacrificou por mim. Sim, houve uma grande necessidade. E por isso que houve uma grande aliança. E olha o que diz em Efésios capítulo 2. Esse texto não está no telão, mas você pode olhar aí, confira aí na sua Bíblia. Abre aí a sua Bíblia. Efésios capítulo 2, versículo 4. Observe o que esse texto diz, queridos. Isso é para mim e para você. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, em nossos pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Por quê? Porque pela graça nós somos? Pela graça nós somos? Pela graça nós somos salvos. Pela graça nós somos salvos. Fale isso: pela graça eu sou salva. E essa aliança entre Deus e Jesus, ela repercute até os dias de hoje. E ela vai se cumprir com a vinda do Senhor. E eu declaro sobre essa igreja, sobre essa casa de oração, que todos nós iremos morar com Ele eternamente. Amém? Somos alvo de uma graça. Somos salvos de para uma graça, de uma graça que restaura e honra. Você pode falar isso? Somos alvo de uma graça que restaura e honra. Pode falar no 3. 1, 2, 3. Somos alvos de uma graça que restaura e que honra. Amém? Precisamos entender isso, queridos. E outra coisa, a aliança que foi feita entre Deus e a humanidade, a aliança entre Davi e Jonatas, ela é mais forte que o passado. Ela é muito mais forte que o passado. Então nós precisamos entender isso. A graça, ela nos levanta e ela nos coloca à mesa. E o nosso Rei Jesus, Ele está nos chamando todos os dias para que a gente entenda que existe um lugar na mesa preparado para cada um de nós. Lodebar não nos pertence, amém, igreja? Você toma posse disso para a sua vida? Agora eu vou mexer mais com a sua fé e a sua família. Você toma posse disso para ela? E a sua descendência? Você toma posse? E os seus amigos do trabalho? Você toma posse? Agora eu quero te desafiar uma coisa. Presta bem atenção aqui. Existe um texto que está relacionado à cidade de Lodebar. Como assim, pastora? É o inverso. Lodebar, quem lembra quando eu falei o significado de Lodebar? Um lugar sem pasto. Sem pasto significa que não havia ali vida. Havia o quê? Escassez. Presta atenção. Mefibosete estava aqui. Lodebar, lugar sem pasto. O rei lembra dele, manda chamá-lo. Bora, Mefibosete, bora sair de Lodebar e ir para Jerusalém. Porque lá em Jerusalém
Tem Salmos 23, versículo 1 e 2. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos, o quê? Leva-me para junto das águas Agora vamos lá, trajetória comigo. Estando em Lodebar, um lugar de Bora para Jerusalém? No 3 você vai lendo com ousadia. 1, 2, 3. Senhor. Isso aqui é para mim e para você. Aplauda o Senhor Jesus bem forte. E tem mais. Não para por aí não. Mefibosete. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mefibosete, preciso mostrar para você o meu amor para com o seu pai. Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. Ou seja, Jesus morreu, nos salvou para nos levar a viver na casa dele, no lugar dele, no seu reino, desfrutar da sua presença. Porque ao ser levado para Jerusalém, agora todos os dias, constantemente, ele viveria naquele palácio, naquele lugar. Mas ainda não para por aí. Porque em Efésios capítulo 2, versículo 6... algo tão interessante que acontece aqui. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Jesus ressuscitou. E consigo ressuscitou a esperança de uma mudança de vida. Eu declaro sobre a sua vida, os teus sonhos, os teus projetos podem até ter morrido. Pode até estar sendo esquecido, mas se você já apresentou, gerou ele em oração, te prepara, porque o rei está de olho em você. Mas você precisa exercer a sua fé e também a sua perseverança. E fazer a vontade daquele que te amou primeiro, porque o amor de Jesus contagia a todos. Amém? Fica de pé, queridos. E eu declaro mais uma palavra sobre a sua vida. Jesus, ele chama a todos. Ele convida a todos, ele não faz distinção de ninguém. Manda chamar todos que estão feridos, machucados, todos os doentes, aleijados, coxos, mancos, a sua presença, porque ele quer ter comunhão nesse banquete.